processos grupais. E a gente vai conversar hoje sobre algo que talvez você esteja sentindo aí na sua casa, né, Elton? Porque a gente percebe muita reclamação sobre isso. É um cansaço que você não tem explicação. Muitas vezes você não praticou nada, assim, não teve um exercício físico, não fez uma caminhada, você, às vezes nem trabalhou, você está lá no seu sofá, deitada, mas você está com um cansaço tão grande, uma coisa assim que te meio que te impede, sabe, de fazer qualquer coisa. É um cansaço mental e a gente vai entender agora melhor nesse nosso quadro aqui sobre cuidados pessoais. Bom dia, Elton, seja bem-vindo. Oi, Cíntia, muito bom dia também para todos os nossos telespectadores, né, e ouvintes que acompanham o Notícias da Boa através de várias plataformas, né. Nossa, você não sabe a alegria que é estar de volta aqui, né, como você mesmo falou, em um outro momento a gente já esteve aqui também falando sobre saúde mental e agora uma alegria ainda maior, né, pela oportunidade que a gente está tendo de dar esse pontapé inicial nesse quadro Cuide de Você, né, onde a gente sempre vai estar aqui de forma semanalmente falando sobre saúde mental, falando sobre psicologia, né? E todas essas questões que de certa forma, vão poder ajudar as pessoas que se identificam ou estão vivenciando alguma demanda, como, por exemplo, essa que a gente acabou de mencionar, né? Será que as pessoas em casa, ou então os ouvintes e telespectadores que nos acompanham agora, Cíntia, eles conseguiram se identificar, né, com esse cansaço mental? Às vezes as pessoas atribuem outros nomes, como até mesmo o esgotamento mental, a fadiga, como a gente acaba que no dia a dia, né, um nome mais simples aí, a gente atribui, nossa, aquela fadiga mental que eu tô e não tô conseguindo realizar as tarefas das quais eu me proponho, ou então o que estava ali na minha rotina para ser realizado. Então, é sobre isso que a gente vai falar agora, né? E é um prazer imenso estar aqui levando informações a respeito de saúde mental e especificamente hoje sobre esse tema que creio eu que muitas pessoas vão conseguir se identificar sim, né? E que a gente consiga também, de alguma forma, ajudar essas pessoas. Tá certo. Olha, lá no meu Instagram também estou transmitindo ao vivo aqui a entrevista dele, tá? Então vamos lá. O que que é esse cansaço mental? Quais são os sintomas dele? Cíntia, eu acho que a gente poderia começar trazendo aqui uma base fisiológica. Eu acho que as pessoas elas conseguem entender melhor quando a gente explica o porquê que isso está Uhum. acontecendo, né? Então, quando a gente fala do cansaço mental, vamos começar, por exemplo, identificando a área do nosso cérebro que está sofrendo algum tipo de alteração. Porque se a gente só fala, é um cansaço mental, é uma ansiedade, fica uma coisa muito subjetiva. E às vezes as pessoas elas atribuem aquela sensação, aquele sentimento a algo que parece que não tem explicação. Então vamos se voltar para o nosso tema de hoje, que é o cansaço mental. Quando a gente está vivenciando essa fase, né, as pessoas que estão se identificando, que também estão tendo essa sensação de mentalmente estarem cansados, existe uma área do nosso cérebro que ela, imagina a bateria do seu celular, né? Então, essa área do nosso cérebro, a gente ia dizer assim, que ela está descarregada, ela não está com a energia que ela deveria ter, né? E que área é essa do nosso cérebro? É o que a gente chama do nosso córtex pré-frontal dorsolateral. Olha que nome esquisito, né, Cíntia? Hum. Vamos simplificar para que as pessoas entendam melhor, né? É como se fosse não, é a área que a gente chama a nossa testa, né? Então, essa área aqui, imagina que essa área, ela não está com a energia que a gente precisa para poder realizar as nossas tarefas, para poder raciocinar, tomar decisões. E aí, Cíntia, eu acho que vem o grande mistério de toda essa situação. Ah, como essa área está passando por uma certa dificuldade, ela não tem ali a energia necessária que a gente precisaria para realizar as nossas tarefas e tomar várias decisões, isso está ligado a justamente a função dessa área no cérebro. Olha, ela é responsável pelo nosso processo de tomada de decisão, ela é responsável também pelo nosso foco, né? E responsável também pelo que a gente chama do nosso sistema de freios. E o que é esse sistema de freio? É o controle das nossas emoções, das nossas ações, dos nossos instintos. Então, imagina que tudo isso está prejudicado. É por isso que as pessoas que vivenciam esse cansaço mental, elas relatam muito a questão da falta de foco, de não conseguirem fazer boas decisões, né? O processo ali de tomada de decisão, o próprio
próprio sintoma, acho que mais característico, né? As pessoas relatam e a gente consegue também identificar uma certa irritabilidade. E essa irritabilidade vem justamente por essa área que está sendo prejudicada. Eu não estou tendo controle das minhas emoções, dos meus instintos, das minhas ações. Então, essa área toda prejudicada, todos esses sinais e sintomas acabam que sendo manifestados. A gente não percebe, né, quando está chegando nesse ponto. Isso, aí Quase sempre, né? isso, e aí tem um ponto importante para a gente começar a levar aqui a informação para os nossos telespectadores e ouvintes relacionado justamente a esse questionamento que você está fazendo, né? Não é que a gente não percebe, Cíntia, é porque a gente vai entrando num processo automático. A gente vai, sabe aquela historinha do, eu consigo lidar? Não, ainda Entendi, dá para aguentar. entendi. Até chegar ao ponto que realmente a gente entra Sem nessa... respeitar os limites, Isso, né? E perfeito. aí só, às vezes, só para quando você tem um problema de saúde. Sim, Saúde, sim, a sim. saúde física, né? É, Não mental. A saúde física, sim. porque não deixa de ser um problema de saúde, né? O Sim, sim, cansaço. tá interligado aí, né? Eu costumo muito falar assim, o nosso corpo e a nossa saúde física e mental, ela vai trazendo pra gente sinais e sintomas de que alguma coisa tá errado, de que alguma coisa precisa ser modificado ali, né? Quando a gente não respeita, e infelizmente na maioria das vezes a gente não respeita, é aquele momento que você decide tirar umas horinhas de sono porque ainda não concluiu o trabalho. Vou dar uma esticada um pouquinho aqui, tô cansado, mas dá para concluir, eu quero terminar, eu quero mostrar resultado. Se a gente não respeita esses limites, como a própria Cíntia falou agora, né, uma hora ou outra, o teu corpo ele vai Dá um tomar sinal, né? o controle ali da situação. Então a gente vai ter que fazer uma parada brusca, como a gente chama, né? Entendi. Competitividade, né? Você ter o tempo inteiro que está demonstrando que você está competindo. Essa semana eu Hum, vi uma polêmica a respeito do chá de revelação, que sim, é hoje um evento, virou um evento, né? Um evento em que você transforma aquele momento íntimo que você está lá no médico, na ultrassonografia, para poder saber se assim for de desejo dos pais, o sexo do filho, e você tira isso da mãe, da mãe, do pai, ou das mães e dos pais, e coloca isso de uma forma espetacularizada. E o momento de realizar isso é um estresse enorme, por isso que as pessoas precisam passar dias e dias imaginando uma forma que ainda não tenha sido colocada no Instagram. Algo novo, criativo, que nunca. Eu fico imaginando uma mãe naquele momento mais maravilhoso, ela está se privando, porque deve ser uma curiosidade. A pessoa fica curiosa para saber. E aí você vai ter que esperar, porque vai ter o espetáculo. Então, assim, essa competitividade, foi só um exemplo que eu vi a polêmica na rede sim, social. sim, perfeito, isso Essa se encaixa. competitividade, o fato de que você não pode demonstrar, você não pode largar as coisas no meio do caminho, que significa que você é fracassado. Ou fracassado. Você não pode abrir mão de nada. Tudo que você começa, você tem que chegar até o final daquilo ali. Mesmo que aquilo esteja te matando por dentro. Mas você tem que continuar. Essas exigências, né, que a gente vivencia no dia de hoje, isso podem causar mais cansaço mental? Cíndia, inclusive, achei fantástico o exemplo que você está trazendo, porque se encaixa muito dentro da próxima etapa que a gente ia entrar aqui, né, sobre o assunto, que seria a gente conseguir identificar, né, falar aqui sobre as causas, né? Uhum. O que é que contribui? A gente falou muito da parte fisiológica, né? Eu tentei aqui explicar para vocês de uma forma didática que parte do nosso cérebro tá comprometida para que aconteça esse cansaço mental, esse esgotamento mental, né? E aí a gente entra nas causas. E o exemplo que você está dando a respeito da competitividade, como a gente falou aqui agora há pouco, né? Parece que a gente entra ali numa espécie de disputa e em alguns momentos o persistir, o se sentir capaz de ir até o final é super positivo. Só que aí a gente vai ter que saber controlar até que ponto tudo isso está me trazendo benefício e até que ponto eu estou entrando dentro de um processo ali de competição que não está me trazendo nenhum tipo de benefício, muito pelo contrário, está me causando um grande prejuízo. E aí eu vou fazer um link com o exemplo que você deu, né? Hoje a gente está muito nesse processo comparativo em relação à vida das pessoas nas redes sociais. E como eu costumo sempre falar e queria também compartilhar aqui com vocês, a gente se apega muito ao que a gente chama da vida de palco das pessoas. Então, nas redes sociais, nós temos que lembrar que nós não conhecemos os bastidores.
Aqui no seu programa a gente tem os bastidores, né? Tem a equipe, tem a edição. Então, muita coisa também os nossos telespectadores acabam que não vendo. Eles conseguem enxergar somente aquilo que a gente quer passar para eles e levar tudo ali de uma forma prontinha, né? Como a gente chama. Então, a vida das pessoas é a mesma coisa. Esse processo de comparação que você entra, né? Em relação ao que está sendo visto nas redes sociais, você está descartando os bastidores. Você não sabe o que é que aquelas pessoas estão fazendo por trás para poder te mostrar aquilo que está sendo exposto lá nas redes sociais. E isso é um grande perigo, não só relacionado ao tema que a gente está falando hoje aqui, né? O cansaço mental, mas isso causa impactos negativos em várias outras áreas relacionadas à nossa saúde mental. Entendi. E como é que faz para evitar? Vamos falar um pouquinho mais sobre, trazer alguns exemplos das causas, tá? E aí a Certo, gente vamos lá. passa para parte Certo. do como que a gente vai conseguir evitar que, até como eu falei lá no início, né? Essa bateria, né? Essa parte ali do nosso cérebro. O que é que a gente pode fazer para contribuir para que essa bateria não descarregue e a gente consiga um funcionamento normal, né? Como a gente chama. Coisas que podem contribuir com essa fadiga, né? Esse cansaço mental. A própria procrastinação, às vezes a gente acha assim, nossa, mas o procrastinar, eu não estou deixando de fazer coisas? Esse alívio que a gente sente por procrastinar, por deixar de fazer alguma coisa, é um alívio que ele é muito momentâneo. Só que junto com esse alívio, ali vem os níveis de ansiedade, de culpa, e é como se quando esses outros pontos estão sendo desenvolvidos, ansiedade, culpa, a gente está descarregando lá a bateria, que é a areazinha lá do nosso cérebro, né? A gente está sobrecarregando ele e a gente está jogando ali no ralo aquela energia que poderia servir para outra coisa. Então, evitar a procrastinação, o nosso perfeccionismo também. Olha que tema interessante também, até para um outro momento a gente falar sobre isso. O perfeccionismo faz com que a gente colabore para esse cansaço mental, porque eu sempre fico naquela do querer o melhor, fazer a melhor escolha. Será que realmente está perfeito? Será que eu não poderia ainda assim dar o meu melhor, né? Então, parece que nunca existe uma versão final. Sempre poderia existir um algo melhor, né? Acho que um outro ponto que é bem prático e que as pessoas que nos acompanham agora nesse momento vão conseguir se identificar também. A organização do espaço que a gente está. Cíntia, imagina que aqui você chega para fazer o seu programa e está uma verdadeira bagunça. É computador, é folha, é jornal, por tudo que é local, né? Ai, não consigo nem imaginar isso. Nem Você, assim, ai, se eu chegasse aqui um dia e tivesse coisa escrita na mesa, já pensou de de caneta? outras Seria uma pessoas, loucura, né? inclusive, que não condiz. Lógico que a gente precisa das nossas ferramentas, né? Mas imagina que está uma bagunça generalizada, inclusive coisas que você não sabe nem de quem é. O nosso cérebro, ele entra meio que em pânico com aquela situação. Então, a bagunça do nosso trabalho, do espaço físico, eu estou falando, né? A bagunça do nosso trabalho, da nossa casa, ela contribui também com esse Certo. esgotamento mental. O nosso cérebro vai começar a gastar essa área que a gente falou lá no início e vai começar a jogar lá essa energia ali pelo o ralo, né? Então, essas são as possíveis causas, né, que a gente pode levar em consideração, que contribui com a manifestação desse cansaço mental que a gente está falando hoje aqui para vocês. Entendi. A gente tem só 3 minutinhos agora, porque a conversa, Nossa, quando é como passa boa, passa rápido. muito rápido. Então, eu Sim, queria que você sim. explicasse aí como é que faz para evitar, né, esse cansaço mental. Pronto, perfeito. Vamos ao que a gente pode fazer em relação a contribuir para não descarregar essa bateria, para evitar esse cansaço mental. Primeiro ponto, a procrastinação, ela ocupa um lugar de destaque entre esses fatores que a gente falou. Então, a gente vai ter, se você é um bom procrastinador, como a gente chama, né, a gente vai ter que trabalhar esse ponto, né? Então, procura ajuda, procura uma terapia. Se você se identifica com outro processo também que não seja a terapia, não tem problema. O importante é que você resolva a questão da procrastinação. Então, esse seria um primeiro ponto. Segundo ponto que a gente pode levar aqui em consideração. Sabe hoje a facilidade que a gente tem para escolher coisas? Essa vastidão de opções que vai sendo colocada para a gente. E aí eu vou até citar um exemplo aqui bobo. Imagina que você quer tomar só um café. Aí você pega um cardápio e lá tem 8 opções de café. É É café cansativo com isso, creme, é. é café É. é descafeinado, é isso, é aquilo. Nossa, eu queria tomar só um café. Agora eu tenho que fazer uma escolha, né? A Cíntia não tem esse problema porque ela não toma Não tomo café, né? café. Já acompanhei aqui uma matéria sua e É, você falou não tomo sobre isso, café. né? Então, Mas ah, eu tenho uma tática. qual? É Me rápida, explica. eu sei que a gente não tem tempo. Por exemplo, no cardápio, eu não leio cardápios, porque eu acho cansativo quando tem muita coisa.
E eu prefiro escolher uma coisa que eu já conheço, e aí eu sei que isso me impede de Sim, de conhecer novas outras coisas, né? experiências, Sim. mas eu tenho preguiça, porque eu acho cansativo esse excesso de ofertas de coisas. Então eu vou Se eu lhe. tomasse café, eu Ah, estaria enlouquecida. Porque tem de eu, todos os ah, lugares do mundo, né? sim, sim. Eu vou lhe dizer então que você está contribuindo para não vivenciar o cansaço Pois mental, né? Você ótimo. está sendo prática ali. E eu sei que às vezes, como você mesmo falou, né? A gente acaba que sempre escolhendo a mesma coisa, né? Mas enfim, estamos ganhando aí de toda forma. E aí, para a gente finalizar, como nosso tempo tá acabando, como você mesmo falou, eu vou pontuar aqui a última coisa que a gente pode levar em consideração, o último item, né? Que a gente pode levar em consideração, que nos ajudaria a evitar esse cansaço mental. Seria a ideia, Cíntia, eu acho que hoje se faz muito necessário que a gente consiga delegar funções. Essa sobrecarga que a gente vivencia hoje, não só de trabalho, eu sei que a gente, quando a gente fala de sobrecarga, a gente faz uma ligação muito grande com o trabalho, mas é no trabalho, é na vida social, em casa. Então, existe sim a possibilidade da gente delegar funções. Então, tudo aquilo que a gente vai gastar essa bateria no nosso processo de escolha, de tomada de decisões, que a gente possa delegar para outras pessoas, isso vai ser saudável, né? É o momento ali que, imagina lá a questão do café. Se eu já estou vivenciando essa fadiga mental, eu vou atribuir isso para outra pessoa. Ah, fui ali num café com um amigo. Sim, escolhe para mim. Ah, mas e se eu errar? Não, não tem problema. Eu quero só que você escolha para mim. Pronto, olha aí, mano, ótima dica. Ótima dica. Eu acho que o exemplo do café foi ótimo. Elton, maravilhoso. A gente ficaria aqui o dia inteiro, porque eu Sim, sim. particularmente O adoro assunto é bem temas. Eu vasto. acho que saúde mental é uma coisa que a gente precisa conversar muito mais sobre isso. Agradeço, assim, a sua disponibilidade de contribuir com a gente aqui. Espero na próxima semana. Obrigada Sim, por ter sim, sim. vindo. Um abraço para todos que nos acompanharam até agora, né? E não se esqueçam, cuide de você. Tá certo. Olha, a gente vai para o intervalo comercial. Voltamos já.